Olá pessoal do primeiro ano, espero que estejam todos bem em casa, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, sobre a Mesopotâmia. É um assunto bem simples, né? Nós vamos tratá-lo em duas aulas. A primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre a região da Mesopotâmia e sobre os 5 principais povos que viviam ali, de maneira bem resumida. E na segunda aula vamos falar de maneira genérica sobre religião, sociedade, comércio, tudo que envolvia os povos mesopotâmicos. Então, para começar, a gente vai retomar lá a pré-história, né? Então, a gente viu o processo de sedentarização, né, quando o ser humano, os grupos humanos aprenderam a plantar, e ao aprender a plantar e domesticar os animais, eles passaram a se fixar em algumas regiões do planeta. E essa primeira região que nós vamos estudar, então nós vamos dar início a várias sociedades. A primeira delas é a sociedade mesopotâmica, onde os grupos sedentarizados, que já sabiam agricultura, já domesticavam animais, vão agora se fixar primeiramente em pequenas vilas, depois essas vilas vão se tornar grandes cidades e no processo aí crescente, grandes reinos e impérios. Então nós vamos estudar a Mesopotâmia, o Egito, Grécia, Roma, China e Índia. O que todos esses locais têm em comum? A presença marcante e importantíssima do rio, né? Então essas sociedades vão se fixar ao lado dos rios, como nós vimos lá na pré-história. No caso da Mesopotâmia, 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E daí vem o nome da região, Mesopotâmia. Meso, meio, Potâmia, rio. Então é a terra entre 2 rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os mesopotâmicos já foi mais ou menos dita. Não é um povo, não existe um povo mesopotâmico. Embora nós falamos os povos mesopotâmicos, mas são vários povos. Então nós vamos ver 5 principais: os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus e os amoritas. A gente vai se debruçar mais em cima de 2 deles, o sumério e os amoritas. Então, como que era a região ali onde viviam os mesopotâmicos, os povos mesopotâmicos? Lá é uma cadeia de montanha grande, então nós temos várias montanhas e um deserto, né? Uma região bem deserta, uma região muito ruim para se viver. E aí a gente relembra lá o que foi falado sobre a pré-história. Os povos que tinham dificuldade, que não encontravam a terra ideal, eles tiveram que se desenvolver tecnologicamente. Eu preciso tirar muito do pouco que eu tenho. Então, o que eu tenho? Os 2 rios. Então é ali que eu vou aprender a fazer técnicas para conseguir irrigar a terra a partir da água do rio. Então vão ser povos que vão construir canais. Então eu abro um veio ali no rio, né? Eu tiro o curso ideal do rio, eu puxo um canalzinho para poder aumentar minha área de cultivo. Eu também vou criar diques para impedir que inundações estraguem minha plantação. Então eu vou criando técnicas para facilitar o meu cultivo. Eu aprendo sobre o período da cheia, o período da seca dos rios, para saber a hora que eu tenho que plantar e que eu tenho que colher. Então eu vou desenvolvendo técnicas que me permitem viver melhor. Então o rio vai ser fundamental na vida dos mesopotâmicos. Além do rio, o trabalho coletivo. Por isso a criação das sociedades. Não adianta cada um tentar fazer da sua maneira, todos têm que fazer a mesma coisa. Tem que remar para o mesmo lado, como se fosse um barco. Senão o barco não sai do lugar. Para isso eu vou precisar do rei, da figura que manda. Por isso vai ser uma sociedade mais complexa, como nós já começamos a ver lá na pré-história. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos povos. O primeiro povo, os sumérios, que estão ali na página 61, na página 61. Os sumérios talvez sejam os mais famosos, ou o mais famoso povo ali da Mesopotâmia. O sumério vai ser o responsável pela criação dos primeiros canais,
dos primeiros diques, da sedentarização e principalmente da especialização do trabalho, né? Então eu vou criar os especialistas, que também já vimos um pouquinho lá na pré-história. Vão ter lá o comércio importantíssimo através do rio e o surgimento das cidades, as primeiras cidades, a cidade de Ur, etc., que estão aí na página 61. Então as primeiras cidades que temos notícias vão surgir com os sumérios lá na Mesopotâmia. Mas não são cidades como a gente conhece hoje. Hoje nós temos um país, o estado e a cidade. Um poder que começa lá em cima no país, passa pelo estado, o governador vai para a cidade. Lá eram cidades-estados. O que é isso? Cada cidade tinha seu próprio rei. Embora fosse o mesmo povo, então tem várias cidades ali que pertencem aos sumérios, mas cada cidade é independente. E isso nós damos nome de cidade-estado. Podem gravar aí cidade-estado, que a gente vai ver ao longo de todo o primeiro e segundo ano do ensino médio. Esse conceito de cidade-estado, uma cidade com um governo próprio. E o que mais importante, além da formação da cidade, os sumérios são famosíssimos pela escrita, né? A criação da escrita. A escrita foi criada mais ou menos ao mesmo tempo na Índia, na China e pelos sumérios. Durante muito tempo a gente estudou que os sumérios criaram a escrita. Aí volta e meia a gente acha lá na China documentos mais antigos do que os sumérios. O que cabe aqui a gente dizer é que eles inventaram, porque eles não tinham contato com chineses nem com indianos. Então, logicamente, eles inventaram a escrita deles, que servia para quê? Para facilitar o comércio, para facilitar a aplicação das leis. Então eu preciso saber a quantidade de mercadorias que eu estou vendendo. Então a escrita era bem simples, eram desenhos. Então eu tenho galinhas, eu desenho uma galinha e um símbolo que represente o número de galinhas que eu tenho, para eu poder fazer a contabilidade. Conforme foi passando o tempo, essa escrita foi sendo cada vez mais elaborada. Eu preciso de sinais novos, eu preciso de agilidade, esse desenho é muito complexo. Então eu vou facilitando o desenho, virando símbolos. E como os sumérios queriam guardar essas escritas, eles faziam elas em tabuinha de argila. Eles desenhavam na argila, levavam ao forno, essa argila esquentava, ficava seca, e ali ficava a escrita. E a gente dá o nome disso de escrita cuneiforme. Então os sumérios vão ser importantíssimos para nós pela criação da escrita. O segundo povo que nós vamos ver, também na página 61, são os acádios. O que os acádios eram? Primeiro, um povo guerreiro, logicamente, porque foram os acádios que dominaram os sumérios e pegaram para eles tudo o que os sumérios tinham. Então eles vão dar continuidade a todas as criações sumérias e vão adicionar isso, o grande contribuição acadiana aí para as sociedades futuras, o calendário. Então eles vão criar um calendário lunar com 12 meses e semanas de 7 dias. Logicamente não é um calendário com 365 dias igual o nosso. Eles têm poucos dias a menos que a gente. Mas já é aí uma tentativa de entender melhor a natureza. Saber a época de plantar, saber a época de colher, tentar prever o que a natureza podia mandar para nós, para a gente poder se preparar para ela. Aí a gente virando a página 62, 63, nós vamos ter os Amoritas, o terceiro povo que nós vamos ver, o primeiro povo babilônico, que é a cidade mais famosa aí da Mesopotâmia, a cidade da Babilônia, lá dos Jardins Suspensos. Os Amoritas também um povo guerreiro, e o mais famoso que eles vão ter é o seu imperador, o Hammurabi, o seu rei, sua figura mais importante, Hammurabi, que vai dominar aí toda a região da Mesopotâmia. E ele vai ser famosíssimo por criar regras que vão determinar toda ali a história da região. Então o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz, ele domina toda a região e unifica a língua. Todos vão falar a mesma língua. Um do processo de conquista de um povo é obrigar que ele fale a sua língua para ele pensar igual você. Então ele domina todos são obrigados a falar a língua amorita. A religião vai ser a mesma também, ele vai unificar os deuses.
Lembra? Sociedades politeístas. Vamos ver isso na segunda aula. Então ele vai unificar língua e religião. E o mais famoso aqui de toda a Mesopotâmia, o Código de Hammurabi. Ele vai criar um conjunto de leis. Lembre, não vão se confundir no vestibular. Não é o primeiro conjunto de leis que existem, mas é a mais famosa do período, o Código de Hammurabi, que está lá na página 64, regida pelo princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Se alguém te prejudicar, vai sofrer uma punição igual. E aí nós temos vários exemplos aí na página 64. Depois, na página 65, nós vamos ver os assírios, né, mais um povo guerreiro, esse sim, o mais guerreiro deles, né, o mais militarizado e o mais violento também. Então eles vão dominar todos os povos anteriores com extrema violência. Vão escravizar, torturar, prender, vão criar uma tradição lá da Ásia, na África até hoje, de mutilação. Eu corto um membro da pessoa, que é para a pessoa poder andar por aí e servir de exemplo para as outras. Olha, se você se voltar contra os assírios, isso que vai acontecer com você. Então eles vão conquistar vários povos, escravizá-los, o que vai acabar voltando contra eles. Esses povos escravizados, logicamente, não vão aceitar essa condição, vão se revoltar contra eles e vão dominá-los. E esse povo principal dessa dominação são os caldeus, que vão criar o segundo Império Babilônico, vão investir pesado na cidade da Babilônia, que vai virar um grande polo cultural. As pessoas vão visitar muito a Babilônia, que vai estar aí uma das primeiras metrópoles do planeta, tá bom? Então espero que todos tenham entendido, e semana que vem eu lanço a aula 2 sobre esse mesmo assunto, falando sobre sociedade, religião, comércio, etc. Qualquer dúvida, mande aí no corpo do vídeo, lá no Classroom. Tá bom? Abraço!